Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação aqui nos nossos estudos, nas nossas videoaulas. Queridos, eu quero pedir para você que pela primeira vez esteja aí assistindo, por favor, nos ajuda no nosso canal aí, né, compartilhando, curtindo. Também pode fazer o seu comentário. A gente fica muito alegre em de ver o carinho dos irmãos e também aqui a gente vai contribuindo aí com a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora em 2019, nós estamos chegando aqui no quarto trimestre e essa é a primeira aula do quarto trimestre. Essa revista que nós estudamos é a da CPAD. Olha só, aqui o título dessa lição é O Governo Divino em Mãos Humanas. Nós vamos aqui ver então a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, né? Deus pegou o governo e colocou nas mãos humanas. A primeira lição é conhecendo os 2 livros de Samuel. Queridos, eu quero pedir para você, olha só, se inscreva no meu canal, né, compartilha aí nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, por favor, nos ajuda. Você pode nos ajudar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas trazer a aula lá na escola bíblica lá é mole, é muito fácil. Queridos, tudo tem que ter um tempo, tem que ter um estudo, né? Tem que ter uma preparação. Então não é só chegar lá e dar aula, não, tem um estudo, tem uma preparação para a gente fazer o melhor possível, né? Para a obra do Senhor. Então, nos ajuda. Você estando compartilhando aí, você está nos ajudando. O textual aqui está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: E disse ela, achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E, na verdade prática também, nos livros de Samuel, aprendemos, queridos, a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar da circunstância adversa. E também a leitura bíblica em classe, né, dessa lição se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo de 1 a 8. Essa lição ela contém 4 tópicos, queridos. E o primeiro tópico é apresentar o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. E o segundo tópico é pontuar a autoria, a data de 1 e 2 Samuel. O terceiro tópico, explicar a teologia dos livros de Samuel. E o quarto tópico, apontar Samuel como divisor de água em Israel. Vamos ver aqui o primeiro tópico, é o contexto histórico de 1 e 2 Samuel. E o primeiro subtópico, a originalidade de Samuel. Nós vemos aqui os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra. Então assim, formava só um livro, né? Assim como o 1º e 2 Reis e 1º e 2 Crônica. Então esses livros aqui, antes, eles formavam um só livro, né? Depois que veio a separação, né? Que veio separando de 1 a 2 livros. Então, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma narrativa que trata da história de Israel. Então nós já vemos aqui que os livros de Samuel, ele é tido como histórico, né? Começavam os livros históricos, né? Em forma de poesia, né? Os blocos dos profetas maiores, né? Começando ali em Isaías, temos também os profetas menores. E então nós vemos aí, né? Esses blocos, né? Que eram separados em livros históricos, livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Então nós vemos aqui os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma narrativa que trata da história de Israel. Olha só, o livro de Samuel trata uma narrativa histórica, né, a partir da sua entrada de Israel, a partir da sua entrada em Canaã. Então nós vamos ver, a partir de que o povo de Israel entra em Canaã, aí os livros históricos aqui de 1 e 2 Samuel vai contar para nós essa narrativa. Até o cativeiro na Babilônia, que foi em 587 e 586 antes de Cristo. Quando falar antes de Cristo, aí vem o A, antes. Aí vem o A, antes de Cristo. E quando falar depois de Cristo, aí vem o D, depois de Cristo. Isso aí fica muito simples, não dá para você
se preocupar muito, não. Eles não são apenas registro de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus inspirável ao nosso ensino, edificação e consolação. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16. Então aí nós vamos entender, né, como que foi, por que foi contadas essas histórias ali, a entrar ali na cidade, na terra de Canaã. Então, aqui o segundo subtópico, os personagens principais do livro, vamos aqui, né, no segundo subtópico. Há vários personagens importantes nesses livros, quer dizer, que são os livros de Samuel, né, de 1º e 2º Samuel, mas dentre eles, 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo os corações de Deus. Então, esses 3 aqui vão contar nessas histórias dos livros históricos de 1º e 2º a Samuel. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, né? Todos esses têm um cuidado especial de Deus. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que é o livro mais vendido, é o livro mais propagado, é o livro mais lido, né? É o livro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Bem como as suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu. Tito, capítulo 2, versículo 14, e Hebreus 12, versículo 10. Então, terceiro subtópico, o propósito de 1º e 2º Samuel. Então, era relatar a história do reinado de Israel, né? O reinado ali de Israel vai ser contado aqui no livro de Samuel, quer dizer, falando sobre o sacerdote, falando sobre juiz e falando, né, sobre profetas, né? Então, nós vemos aqui o reinado falado nesses 2 livros, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Olha só, Juízes 21, 25 e 1 Samuel 10, 1. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nesse reinado, nesse livro, né, aqui nos ensinar que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, muitas das vezes, a pessoa quer fazer muito sacrifício, né, que era o que fazia ali antigamente, né, era matar os animais, fazer aquele sacrifício, mas aí o Senhor vem falando aqui, né, nesse livro, né, falando em Samuel aqui, que é melhor obedecer o Senhor do que fazer um tanto de sacrifício, né, e não obedecer nada. Se você conhecer toda a teologia, você lê a Bíblia várias vezes, mas não obedecer nenhum versículo, então, né, não adiantou de nada. Então, se você aprender, crer e ler um versículo e você crê na palavra do Senhor, então é melhor obedecer do que fazer o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. A síntese do tópico primeiro, o resumo do tópico primeiro, diz aqui, né, Samuel, Saul e Davi são os principais, olha só, personagens do livro que aponta para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Então, estava saindo aqui do tempo dos juízes para a monarquia. A monarquia é um tempo do governo de Deus, né? Então, vemos aqui o segundo tópico que ele dá, autoria e data. O primeiro subtópico, o título e autor. Então, vemos aqui, o nome de Samuel significa o nome de Deus, quer dizer, já está dando o título aqui, que é o nome de Deus. O título dos livros que leva o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus, segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento. Então, aqui ele vai trazer, né, Samuel aqui, trazendo aqui, contando as histórias do povo de Deus. E o primeiro subtópico, o título e autor. Diz aqui, o nome de Samuel significa o nome de Deus. Então, o nome de Samuel significa o nome de Deus, e o título dos livros que leva o nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Então, aqui, o nome de Samuel, que é o título do livro, vem trazendo aqui, né, uma protagonista, quer dizer, uma pessoa que vem trazendo aqui a história para contar o que Deus queria do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento,
e do aspecto externo dos livros, né? As duas obras são anônimas, olha só, assim como os outros livros históricos. Então, ele diz aqui, entretanto, de acordo com o capítulo 1 ao 24 de 1 Samuel, né, o filho de Ana pode ser apontado como autor, né, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Né. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. Primeiros a Crônica 29. Então nós vemos aqui que esses livros, o autor desse livro, pelos historiadores aqui, o primeiro livro foi Samuel mesmo. Agora o segundo livro já, né, nessa divisão, Natã e Gade, a história do povo de Israel. O que Deus queria e quer para o seu povo. Então estava aqui na história de 1 e 2 Samuel, que foi escrito, né, o primeiro livro aqui pelos estudiosos diz que foi Samuel, e o segundo, Natã e Gade. Né? Então fica aqui primeiros a Crônica 29. O segundo subtópico que ele diz é que a data dos livros, vamos ver a data desses livros agora. Né? Nós vemos que quem escreveu o primeiro, no começo, foi Samuel, e o segundo livro foi Natã e Gade. E vamos ver aqui a que data foi escrito esse livro. Os estudiosos apresentam as duas datas entre 1000 e 1100 e 970 a.C. E essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi. Então aqui vai contar, né, das histórias do nascimento de Samuel e até o reinado de Davi. Assim crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 anos antes de Cristo. Então ele nasceu 1100 anos antes de Cristo. Ele não viveu isso não, querido. Ele só viveu, né, ele nasceu 1100 anos de Cristo. Né? Então a história de Samuel já havia muito tempo, né, antes de Cristo, já mais de 1100 anos. Então Samuel, queridos, ele foi exercer essa função de líder, né, que era sacerdote, que era juiz e que ele era profeta, depois de aproximadamente 1070 anos antes de Cristo. O sacerdote Eli morreu de 5 anos, é que ele foi exercer esse sacerdócio, né, essa liderança. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 a 970 antes de Cristo. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 e 2 Samuel é aproximadamente 130 anos. Terceiro subtópico, a situação espiritual. Nós vemos aqui que Samuel cresceu em Silo. Então foi em Silo que Samuel cresceu, e nesse lugar praticava-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Então Eli era um sacerdote que nós vimos aqui atrás, que ele, depois de 5 anos que ele morreu, o profeta Eli, o sacerdote Eli, foi que Samuel essa liderança. Então nós vemos aqui a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação de Israel. Em 1 Samuel 7:3. Tanto na prostituição, os filhos de Eli levando o povo a prostituir, como a adorar outros deuses também, que isso é um dos maiores pecados, é adorar outros deuses, a não ser o Senhor. E isso eles estavam fazendo. Quando Samuel chega, o Senhor usa Samuel agora para poder mudar toda essa história, trazer de novo o povo para adorar somente o Senhor. E diz aqui então, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que o Senhor Deus. Então nessa época aqui, Eli deixou os filhos fazer da vontade deles, não fazia mais a vontade do sacerdócio, do juiz e dos profetas, não, fazia agora a vontade deles mesmos, que era desobedecer, né, e pecar, fazer a sua vontade. Como diz lá em Provérbio, né,
não andamos segundo a nossos entendimentos. Ele estava assim, ele estava andando segundo o entendimento deles, e não mais o entendimento do Senhor. Ele não lhe aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. 1 Samuel 2, 29. Nós vemos aqui que ali, então, ele conhecia todos os pecados dos filhos e também sabia da palavra, né? Tinha entendimento, mas não aplicou, né? E então eles viveram de acordo com a vontade dele. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. 1 Samuel, capítulo 2, 22 a 23. Então, hoje nós vemos também, no dia de hoje, muitas das vezes tem o obreiro ali, que ele está no pecado, né, está em cima do altar, está fazendo ali a obra do Senhor, e aí fica encoberto, porque muitas das vezes está, né, de acordo com ali o líder, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Então isso sempre acontece também nos dias de hoje. E aí a obra fica aquela obra, né, freada, ela não anda. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali é colocada pelo aquele líder, mas está no pecado, mas não pode, né, trocar porque está apoiado pelo o seu líder maior. Então, aqui estava acontecendo assim, né? Os filhos de Eli estavam ali, né, na frente ali da obra, mas estavam em pecado. Mas assim, até o Senhor trazer essa mudança, que foi através de Samuel. Então nós vemos aqui que em Israel a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes do povo. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2 diz aqui: em Israel a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes no povo. Terceiro tópico, queridos, a teologia nos livros de Samuel. Primeiro subtópico, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Então nós vemos aqui, por exemplo, profecias cumpridas nas histórias e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação, estão patentes em 1 e 2 Samuel. Olha só, capítulo 7 e 12 e 2 Samuel 17. Segundo subtópico, em busca de um rei. Nós vemos aqui agora o povo em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Então, quando Samuel chega, agora ele já cresce ali, né, sendo ali, juntamente ali com o sacerdote Eli, e ele já fica preocupado com o pecado do povo e com o crescimento da nação. Então, sempre tem na igreja também, chega aqueles obreiros preocupados, né, com o crescimento espiritual do povo, com o crescimento da igreja, com o crescimento, né, a bater o pecado, né? Sempre chega, Deus levanta esses remanescentes, né? Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Samuel, então, já estava presente também ali quando o povo pede para si um rei. E diz essa história que Deus ele fica muito triste. Por quê? Porque esse rei ali estava sendo Deus. O povo estava sendo governado por Deus. Tudo que pedia, Deus fazia por eles. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão, né, no exército sacerdotal. 1 Samuel 12, de 1 a 5. Assim, ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, que era para eles considerar o que Deus tinha feito por eles. Mas eles não queriam saber disso, não. Eles queriam um rei, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. 1 Samuel 12, 24. Partimos aqui para frente, vamos para o terceiro tópico. Terceiro subtópico, os alicerces da dinastia davídica, quer dizer, do reinado aqui de Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel, há estabelecimento profético da dinastia de Davi. Quer dizer, ela surge pela ordem do Senhor. Quer dizer, isso aqui tudo foi o Senhor já preparando, né? Davi, o reinado de Davi, né? Para governar ali, para ser rei sobre o povo. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis
a tornar-se escravo, deportado e depois assassinado, como aconteceu com o rei Joaquim e Zedequias, segundo a Reis, né, 24:12 e Jeremias 39:7. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus, assim como as muralhas da cidade. E os israelitas foram humilhados em terra estranha. Queridos, nós vemos aqui que quando os reis ali desobedecia, né, trazia, né, mau exemplo para a nação, aqueles reis mesmo, eles eram levados, né, cativo ali, foram levados para a Babilônia, muitos ali era arrancado o olho, né, já saía dali sem olho e ficava no cativeiro ali na Babilônia. Tudo isso porque desobedeceu. Então ele fala que a desobediência dos reis a Deus fazia com que tanto os reis iam presos, como padecia toda a nação. Então, né, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. Deus é soberano. Deus é quem escolhe, ele é quem exalta e ele é quem abate. Todo quarto tópico, Samuel, o divisor de águas. Então Samuel chega aqui, né, mudando toda a história ali de Israel. Primeiro subtópico, um momento de crise espiritual. O povo estava em um momento de crise espiritual, ali pecando, desobedecendo a Deus. Aí Deus traz a Samuel, mesmo sabendo que os levitas, né, são os sacerdotes, são da tribo de Levi, né, e nós sabemos que aquele sacerdote que tinha ali era dos filhos de Arão, né, e Samuel então agora ele vem, né, um nazireu de Deus, mas ele não era filho de Arão, mas era da tribo também de Levi. Amém, queridos? Ele não era dos sacerdotes filho de Arão, mas ele era sacerdote vindo, né, da linhagem de Melquisedeque. Então vemos aqui, Samuel aparece no cenário bíblico, veterotestamentário, no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia, viu, querido, um papel fundamental na transição do período do juízo para a monarquia. Então, Samuel não ia ser fácil, porque ele ia ter que trazer, apagar esse exemplo do que o povo estava fazendo, dos filhos de Eli, né, do pecado, da idolatria, e fazer essa transição, então, para o período de monarquia, né? O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período de juízo para a monarquia. Então para Samuel ali não ia ser fácil, né? Ele fazer essa transição de juízes, quer dizer, dos últimos juízes foi Samuel, né? Então ele vai pegar ali e passar para a monarquia, que agora passa a ser os reis, né? Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional espiritual, que essa era a preocupação do Senhor sobre o povo e também do profeta Samuel. O profeta, juiz e sacerdote, que era Samuel, foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Levítico 20, 24 e 26. Queridos, assim como Samuel foi levantado e fez aquela diferença, Samuel fez a separação de água, assim o Senhor nos levantou. Levantou eu e você para fazer essa diferença também no meio dessa nação pecaminosa, no meio dessa nação onde está o pecado, onde está a idolatria, onde está, né, o povo esquecendo de Deus. Então Deus levanta você, Deus chama nós. Não foi nós que escolhemos a servir o Senhor, mas Ele nos escolheu para fazer essa divisão de água, para fazer também essa diferença. Bem, segundo subtópico, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes, ligou ao da monarquia, né, que é do rei. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, ao estabelecer,
né, os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base, né, espiritual do sistema monárquico. E diz aqui, 1 Samuel, capítulo 3, e o 15 e o 21. Então aqui também no capítulo 2, no versículo 18. E também o 8, 10 ao 22. E diz aqui, posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel. Olha só, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real, diz Israel. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel. Então, todos os profetas mais novos, né, herdariam esse modelo, né, o modelo que Samuel trouxe, que foi diretamente de Deus, né, para o povo, bem como todo o conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Nós aprendemos com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Nós temos que depender de Deus, queridos. A síntese do tópico 4, e já estamos finalizando. Um momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel. Então fica aqui, né, terminando essa aula. Queremos aqui agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado. Faça o seu comentário, por favor. Se inscreva no meu canal, está escrito aí, inscreva-se. É só você clicar aí também no sininho para chegar para você aí de primeira mão. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. Que Deus abençoe e a paz do Senhor, queridos.